E aí galera, beleza? Boa tarde para vocês, beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o professor Roque Alves no canal BioRock. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma parte da biologia muito interessante que é a taxonomia. Você já ouviu falar sobre essa ciência que é a taxonomia? Nós já estudamos várias ciências aqui, como a citologia, que estuda células, a botânica, que estuda as plantas, a genética, que estuda os genes. Você sabe me dizer o que estuda essa ciência que é a taxonomia? Então presta atenção, ó. A taxonomia é uma ciência que ela procura estudar a classificação, a nomeação e a organização dos seres vivos. Então é aquela ciência que organiza, nomeia e classifica os seres vivos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que dois animais, o lobo e o cachorro, pertencem à mesma família. Você já deve ter ouvido falar que o seu nome científico é Homo sapiens. Você já ouviu falar que você pertence ao reino animal? Então, a taxonomia é a ciência que estuda isso. Ela procura classificar, nomear e organizar os seres vivos. A taxonomia ela já existe há muito tempo. E o primeiro taxonomista que existiu, acredita-se, que foi Aristóteles, que há muitos anos atrás fez um sistema de classificação chamado de classificação artificial, onde nesse sistema de classificação de Aristóteles, ele não se baseava no grau de parentesco dos seres vivos. Por exemplo, Aristóteles foi o primeiro cara a classificar os seres vivos. E ele classificou os seres vivos em animais de sangue vermelho e animais de sangue de outra cor, certo? Nesse sistema de Aristóteles muito antigo, muitos seres vivos não participavam desse sistema de classificação, como os fungos, as bactérias, certo? Então era um sistema muito rudimentar, beleza? E essa taxonomia, essa ciência, ela foi evoluindo com o tempo, assim como as outras ciências, beleza? Mas o cara considerado mais importante dentro da taxonomia, essa ciência que eu vou explicar para você, é esse cara aqui, ó, Carl von Linné, também conhecido como Linneu. Linneu é conhecido como o pai da taxonomia. Esse camarada aqui, em 1735, ele escreveu um livro chamado de Systema Naturae, onde ele procurou classificar os seres vivos nesses chamados de taxons, que são sistemas de classificação, como por exemplo o reino, a classe, a ordem, a espécie. Isso que você acabou de ouvir são taxons. E a taxonomia é a ciência que estuda os taxons, esses sistemas de classificação, que inicialmente foram criados aí por esse cara muito inteligente chamado de Linneu. Por isso que hoje ele é considerado o pai da taxonomia, certo? E é um dos caras mais importantes dentro da biologia também, por causa desse livro dele, certo? Só que Linneu não criou todos os taxons, Alguns taxons foram sendo incluídos com o passar do tempo. Bem, um outro cientista muito importante foi o Robert Whittaker. Esse cara, ele auxiliou Linneu nos seus trabalhos, é lógico, muito tempo depois. Esse cara, ele criou o que nós chamamos de reinos, certo? Você já ouviu falar sobre os reinos? Beleza? Então Whittaker, ele classificou os reinos em 5. Então, de acordo com Whittaker, existem 5 reinos, que é o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. Mas como que ele classificou isso? Ele chegou, acordou de um dia para o outro e inventou isso? Não. Robert Whittaker, ele classificou os seres vivos de acordo com 3 características. O número de células, os seres vivos podiam ser uni- ou pluricelulares. De acordo com a forma de alimentação, os seres vivos podiam ser autótrofos, que são aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento, ou heterótrofos, aqueles seres vivos que não produzem o próprio alimento, certo? E de acordo com o tipo de célula, o ser vivo podia ser eucarionte, que é aquele ser vivo que possui carioteca, possui membrana nuclear, e aqueles seres vivos chamados de procariontes, que tem aquela célula mais simples. Beleza? Então, o reino mais simples que Robert Whittaker criou foi o chamado de reino Monera. Esse reino não existe mais, porém, depois eu vou explicar por quê. Mas antigamente, o reino Monera incluía todas as bactérias. E de acordo com Whittaker, para você ser uma bactéria no planeta Terra, você tem que ter 3 características. De acordo com o número de células, todas as bactérias são unicelulares. Não existem bactérias
formados por mais de uma célula. De acordo com Whittaker, as bactérias elas podem ser tanto autótrofas quanto heterótrofas, certo? Então, algumas bactérias produzem o próprio alimento, outras não. E a última característica é que a célula bacteriana é uma célula procarionte. Então, para que você seja uma bactéria e pertença ao reino Monera, de acordo com esse cientista, você tinha que ser unicelular, autótrofo ou heterótrofo e a célula do tipo procarionte, certo? Se você tiver essas três características, você é considerado uma bactéria no planeta Terra. O segundo reino é o reino protista. Esse reino inclui seres vivos bem diferentes. Nós temos dentro do reino protista os protozoários e nós temos também as algas, certo? Muito bem. As algas antigamente participavam de outro reino, mas como a taxonomia é uma ciência que está em constante mudança, você vai perceber que de um ano para o outro pode acontecer grandes mudanças. Então, todas as algas e os protozoários estão dentro desse reino protista. E o que um ser vivo precisa para ser chamado de protozoário no planeta Terra? Ele precisa ser unicelular, ele precisa ser heterótrofo, ele não pode produzir o próprio alimento, ele tem que possuir a célula do tipo eucarionte, que é aquela célula menos organizada, beleza? Então, para você ser um protozoário e estar dentro do reino protista, você precisa ter essas três características. Ah, professor, mas e as algas? As algas também estão dentro do reino protista? Sim, só que elas vão possuir características bem diferentes. Quais são as características de uma alga? As algas elas podem ser unicelulares, chamadas de microalgas, ou pluricelulares, chamadas de macroalgas, certo? Então, as algas podem ser uni ou pluricelulares. De acordo com a forma de alimentação, todas as algas elas são autótrofas. As algas não produzem o próprio alimento. Então, para você ser uma alga no planeta Terra, você tem que ser autótrofo, beleza? E, de acordo com o tipo de célula, a célula das algas é uma célula do tipo eucarionte. Então, essas são as características para você ser considerado uma alga no planeta Terra. Uni ou pluricelular, autótrofo e a célula do tipo eucarionte. O próximo reino criado por Robert Whittaker foi o chamado de reino fungi. Dentro do reino fungi estão todos os fungos. E quais são as características que um ser vivo precisa para ser chamado de fungo no planeta Terra? Eles têm que ser uni ou pluricelulares, que os fungos podem ser uni ou pluricelulares, certo? Os fungos, eles são todos heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, e os fungos também têm a célula do tipo eucarionte, certo? O próximo reino é o reino vegetal. Quais são as características de um vegetal no planeta Terra, onde estão todas as plantas? Para você ser uma planta, você tem que ser pluricelular, você tem que ser autótrofo, certo? Produzir o próprio alimento e você tem que possuir a célula do tipo eucarionte, certo? E um animal? Você já se perguntou por que você é um animal no planeta Terra? Quais são as características de um animal no planeta Terra? Primeiro, para ser um animal, você tem que ser pluricelular. Não existem animais unicelulares. Para você ser um animal, você tem que ser heterótrofo, não produzir o próprio alimento. E para você ser um animal também, você tem que ser eucarionte. Então, a próxima vez que alguém te perguntar, meu amigo, por que você é um animal? Você fala, eu sou um animal porque eu sou pluricelular, heterótrofo e eucarionte. Então, esses sistemas aí dos 5 reinos, né, foram criados por Robert Whittaker e isso foi adicionado aos trabalhos de Linneu, dentro dos trabalhos da taxonomia, beleza? Mas, como eu disse, a taxonomia ela passa por constantes mudanças. E uma dessas mudanças foi que esse reino Monera, aquele primeiro que eu expliquei para você, que incluía as bactérias, ele não existe mais. De acordo com um pesquisador chamado de Carl Olsen, esse cara ele descobriu, através de estudos microbiológicos, certo? Que os representantes do reino Monera podiam ser muito diferentes. Ele descobriu que existiam bactérias que tinham semelhanças muito maiores com células do tipo eucarionte do que com as outras bactérias. Então esse reino, antigamente reino Monera, hoje em dia ele não existe mais. E foi criado mais um táxon acima dos reinos, chamado de domínio. Então, o primeiro e maior táxon, que é o sistema de classificação que engloba o maior número de seres vivos, é o chamado de domínio. E dentro desse domínio nós temos 3. O domínio das arqueobactérias, que são bactérias extremófilas, que possuem semelhanças muito grandes com as células eucariontes.
as árqueas ou arqueobactérias. Nós temos o domínio das bactérias, que são as bactérias comuns, causadoras de doenças, que você já deve ter ouvido falar em um monte. E nós temos também o domínio eucarionte, que é o domínio de todos os seres vivos que possuem a célula eucarionte. Então esses três cientistas aí que eu disse, que foram Linneu, que é o pai da taxonomia, Robert Whittaker, que criou o sistema de 5 reinos, Carl Owlsy, que fez descobriu esse novo domínio, criou esse novo domínio, né, esse novo domínio, que é esse taxon, que é o domínio que antigamente não existia. Hoje em dia nós temos os seguintes taxons, que são domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Isso que você está vendo aqui são os taxons. E a taxonomia é a ciência que estuda os taxons, que são sistemas de classificação. Mas, professor, é muito difícil decorar esses nomes, essa sequência toda: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É muito importante que você saiba essa ordem, porque pode cair várias questões de vestibular sobre isso. Para você facilitar a sua memorização, existe uma formulazinha que é muito adotada por professores, que é chamada de dó-reficofage. Então lembra desse nome, dó-reficofage. E nessa palavrinha que você está vendo, você consegue organizar os taxons, onde o dó significa domínio, ré significa reino, fi vem de filo, o c vem de classe, o O de ordem, FA família, o G de gênero e o E de espécie. Então, dó-reficofage, que é aí os taxons, né, estabelecidos dentro dessa ciência chamada de taxonomia. Professor, não entendi nada. Então presta atenção. Eu vou, por exemplo, dar um sistema de classificação do ser humano em relação a esse sistema. Por exemplo, dentro dos domínios existem 3, como eu disse para você: o das arqueobactérias, e das bactérias e dos eucariontes. Você acha que você, ser humano, por exemplo, eu vou classificar o ser humano agora. Você acha que você está em qual desses? Você está dentro do domínio dos eucariontes, certo? O domínio dos eucariontes é dividido em 4 reinos, que é o reino protista, fungi, animal e vegetal. Você está presente em qual desses reinos? Você não é um fungo, nem um protozoário, nem uma planta, você é um animal. Eu acabei de explicar, porque você é pluricelular, eucarionte e heterótrofo. Então olha só, olha o sistema de classificação seu aqui, ó. Você está dentro do domínio dos eucariontes, você está dentro do reino animal. O reino animal é dividido em vários filos, né? Nós temos os poríferos, os quinidários, plateumintos, nemateumintos, certo? Moluscos, equinodermos e os cordados. Os cordados são um grupo de animais que possui um tecido que dá origem à coluna vertebral. Esse tecido é chamado de notocorda. Então, você, ser humano, certo, está dentro dos cordados porque você possui coluna vertebral, que se originou desse tecido aí chamado de notocorda. Então você, ó, voltando, você está dentro do domínio dos eucariontes, você faz parte do reino animal, certo? Você pertence ao filo dos cordados, que são animais que possuem um tecido que dá origem à coluna vertebral. Desses animais que estão dentro do filo dos cordados, existem vários. Existem os protocordados, urocordados, existem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Você está dentro de qual desses? Você faz parte, dentro do filo dos cordados, a classe dos mamíferos, ou mamália, que inclui seres vivos que possuem glândulas mamárias, certo? Produz leite. Então todos os mamíferos, e inclusive você, está incluído dentro desse sistema de classificação, dentro dessa classe dos mamíferos. Voltando, domínio eucarionte, reino animal, filo dos cordados, classe dos mamíferos. Os mamíferos possuem uma diversidade de ordens, certo? Nós temos, por exemplo, a ordem dos cetáceos, que inclui as baleias, os quirópteros, que inclui os mamíferos voadores, que são os morcegos. Nós temos os desdentados, que é o tatu, a preguiça. E nós pertencemos a uma ordem dentro dos mamíferos, chamada de ordem dos
Primatas. Você lembra por que você é um primata? Você é um primata porque todos os primatas têm o dedo polegar em oposição aos outros. Então, por isso que você está dentro desse chamado de reino dos primatas. Dentro dessa ordem dos primatas aí, a gente já estudou isso dentro da parte de evolução, certo? Dentro dos primatas existem várias famílias de primatas, certo? Então você faz parte de uma família dentro dos primatas, que é a família dos hominídeos. Hominídeos, que inclui primatas aí com desenvolvimento encefálico mais desenvolvido, né? Uma capacidade até limitada de andar sobre duas patas. Muitos primatas estão dentro dos hominídeos, como os orangotangos e os gorilas. E o ser humano está presente também dentro desse grupo aí, certo? Bem, e dentro da família dos hominídeos, nós pertencemos a um gênero, que é o gênero Homo. Esse gênero Homo, ele já possuiu vários representantes aqui no planeta Terra, como o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo de Neandertal, certo? E você é um representante conhecido como Homo sapiens. Então, seu gênero é o gênero Homo, que inclui grupos de primatas, hominídeos, que têm um desenvolvimento encefálico maior do que dos outros animais. E a capacidade de andar sobre duas patas aí, que é bem característica. E dentro do gênero Homo, você faz parte de um grupo chamado, de uma espécie chamada de Homo sapiens. Então, perceba aí o sistema taxonômico da sua espécie. Domínio, eucarionte, reino, animal, filo, dos cordados, classe, dos mamíferos, ordem, dos primatas, família, Hominidae, gênero Homo e espécie é Homo sapiens. Então, essa é a classificação taxonômica de sua espécie. E existem várias espécies, que todas as espécies são classificadas dessa forma. O cachorro, o gato, né, os insetos, as bactérias, os fungos, todos possuem um sistema de classificação assim também, certo? Bem, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a taxonomia e o papel dessa ciência aí para ajudar na classificação dos seres vivos, beleza? Mas outra grande importância de Linneu, que foi o pai da taxonomia, é que o Linneu ele criou regras para a nomenclatura científica. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o nome da sua espécie é Homo sapiens. Você sabe a origem desse nome? Talvez você saiba, que significa o homem que sabe. Mas por que eles utilizam isso? Bem, primeiro eu vou explicar o seguinte: por que criar regras de nomenclatura para os seres vivos? Isso é extremamente importante para os seres vivos. Por quê? Porque, por exemplo, no Brasil, eu posso chamar uma espécie de animal, por exemplo, o gato. Eu chamo de gato aqui no Brasil, certo? Agora, um americano, ele vai chamar de cat, que é o nome em inglês do gato, certo? Agora, se for lá no Japão, o cara vai chamar o gato de outra coisa. Então, é extremamente importante que o mundo científico inteiro ele tem um nome único para estudar as espécies. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa no Google aqui e digitar gato, vai aparecer pesquisa só aqui do Brasil, porque só o Brasil chama gato de gato, certo? Agora, se eu colocar lá Felis catus, que é o nome científico do gato, cientistas, os trabalhos do mundo inteiro sobre essa espécie, que é o Felis catus, vão aparecer para mim. Então eu não vou ter só pesquisas do Brasil, eu vou ter pesquisas do mundo inteiro relacionado àquilo. Então é por isso que você tem que criar regras universais de nomenclatura científica para que qualquer pesquisador do mundo que quiser saber sobre uma determinada espécie de animal, planta, fungo ou bactéria, colocando o nome científico lá, ele vai receber fontes, pesquisas do mundo todo sobre aquele organismo que ele está pesquisando, certo? É para facilitar a busca e as pesquisas sobre qualquer tipo de organismo no mundo todo, certo? E uma outra coisa muito importante que Linneu fez foi criar regras de nomenclatura científica. Você percebe que os nomes, eles não estão em português, os nomes científicos, nem em inglês. Que língua é essa? A primeira regra de nomenclatura científica criada por Linneu é que todo nome científico tem que ser escrito em latim. É a língua universal para a nomenclatura científica. Professor, por que em latim? Sei lá, para você não puxar saco de nenhuma outra língua, né? E o latim é uma língua extinta, então seria uma língua só utilizada para nomenclatura científica, o latim. Então, coloca na sua cabeça essa primeira regra, meu amigo. Todo nome científico deve ser escrito em latim, certo? Segunda regra, um nome de uma espécie
tem que ter sempre dois nomes. E é por isso que a gente fala que a nomenclatura de Linneu é binomial. Ela tem dois nomes, certo? É sempre dois nomes, beleza? Então presta atenção. E o que significa esses dois nomes? O primeiro nome, certo? Ele sempre vai ser o gênero. Então perceba aí que eu acabei de falar. O homem, ele é do gênero Homo. Qual é o nome da espécie? Homo sapiens. Então, o primeiro nome de um nome científico é sempre o nome do gênero, certo? E o segundo nome é o chamado de epíteto específico. E o nome da espécie são os dois. Então, não acha que o primeiro nome é o gênero e o segundo é a espécie. Não. A espécie, o nome de uma espécie, é formada por dois nomes. O primeiro é o gênero e o segundo é um complemento conhecido como epíteto específico. Então, ó, preste atenção nas regras. A primeira, todo nome científico deve ser escrito em latim. Segundo, o nome científico deve ter dois nomes sempre. Terceiro, o primeiro nome é o gênero e o segundo é o epíteto específico. Próxima regra, o primeiro nome, que é o gênero, sempre deve ser escrito com letra maiúscula e o epíteto específico sempre escrita com letra minúscula, certo? Então, perceba, igual Homo sapiens, Homo, H maiúsculo, sapiens, S minúsculo, né? Então, você vai ver que todos os seres vivos do planeta Terra têm que seguir esse padrão aí essas regras de nomenclatura estabelecidas por Linneu, certo? Próxima regra, todo nome científico deve ser destacado. O que é isso? Por exemplo, se você for escrever no computador o nome científico, por exemplo, Homo sapiens, você vai ter que colocar ele destacado, ou em itálico, ou sublinhado, ou negrito, certo? Ah, professor, mas se eu escrever à mão? Se você for escrever à mão, é extremamente importante que você sublinhe o nome. Não adianta deitar ele, fazer com que parecer que você escreveu um itálico. Não adianta. O nome científico tem que ser destacado. Mas se você escrever à mão, meu amigo, ó, você tem que sublinhar, porque eles podem aí prejudicar uma questão de vestibular sua, uma redação, que você possa escrever o nome científico e escrever de uma forma errada, certo? Existem algumas outras peculiaridades. Por exemplo, alguns nomes científicos, né, você pode encontrar um terceiro nome científico escrito com letra maiúscula, o que seria chamada de subespécie. A subespécie ela equivale à raça, que seriam variações de indivíduos dentro daquela mesma espécie, certo? Então esse terceiro nome seria como se fosse uma raça com uma variação dentro da espécie. Mas lembra que o mínimo, um nome científico para uma espécie tem que ter dois nomes, certo? E algumas outras curiosidades, né, aparecem constantemente dentro da parte aí da taxonomia. Bem, pessoal, então espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a taxonomia, que é essa ciência que classifica e nomeia os seres vivos. É muito importante que você faça atividades para que você aprimore aí seu conhecimento sobre o assunto e ver como isso é aplicado em algumas questões de vestibular, para que você aprenda e não erre uma questão como essa no seu vestibular. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, professor Roque, para mais uma aula de biologia, aula de taxonomia. Espero que você tenha gostado. Valeu, meu amigo. Tchau!